Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, pela Escola Formação do Psicanalista, e ainda sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana 1901, volume 6. Nós estamos no módulo 6, estudando, né, sobre a questão dos atos falhos, esquecimentos, e na página 130 hoje iremos estudar um pouco sobre lapsos de escrita. Numa folha de papel contendo breves anotações diárias, a maioria de interesse profissional. Fiquei surpreso ao encontrar entre as datas corretas no mês de setembro a data erroneamente anotada, de quinta-feira, 20 de outubro. Não é difícil esclarecer que essa antecipação esclareça, esclarecê-la como a expressão de um desejo. Poucos dias antes eu voltara refeito de minha viagem de férias e me sentia disposto para uma abundante a fazeres médicos, mas o número de pacientes ainda era reduzido. Na chegada, eu encontrara uma carta de uma paciente dizendo que viria no dia 20 de outubro, ao fazer a anotação desse mesmo dia, porém, em setembro. É bem possível que tenha pensado, X já deveria estar aqui. Que pena desperdiçar um mês inteiro. E com isso em mente, antecipei a data em um mês. Ou seja, isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa vai marcar na sua agenda algo a ser realizado e ela coloca já para amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, sendo que a data muitas vezes é um pouco longínqua, né? Ou então, no ato falho, a pessoa pega e cita a data erroneamente, né? Então, Freud está aqui nos dando exemplo, e eu volto a falar para vocês a importância desse analista também se perceber, fazer a leitura dele próprio, né? Então, o Freud aqui, ele faz uma análise dele próprio. Peraí, se era 20 de outubro, por que eu coloquei em setembro, né? A paciente já deixou claro, olha, 20 de outubro estaria aí para uma consulta médica. E ele pega, antecipa para o dia 20 de setembro. Ele próprio está se analisando em relação a isso. Nesse caso, dificilmente se pode chamar o pensamento perturbador de escandalizante. Por esse motivo, pude saber da solução do lapso de escrita, e assim que o notei, no outubro do ano seguinte, cometi outro lapso de escrita inteiramente análogo, que teve um motivo semelhante. Ernest Jones, quem puder adquirir as obras de Ernest Jones, eu recomendo, adquira, tá? Ele, além de psiquiatra, psicanalista, na verdade, ele era neuropsiquiatra, tá? Quem puder adquirir as obras dele, ele foi um historiador bem próximo de Sigmund Freud. Era amigo de Freud, discípulo de Freud, e quem puder adquirir as obras dele, ele também escreveu dois dicionários muito bons, volume 1 e volume 2, de psicanálise de Ernest Jones. Quem puder adquirir as obras dele, eu recomendo. Fez um estudo desses lapsos na redação de datas, e na maioria dos casos foi-lhe fácil reconhecer que tinha motivações psicológicas. Eu havia recebido as provas de minha contribuição e, naturalmente, precisava fazer a revisão dos nomes dos autores com um cuidado especial, já que eles eram de diversas nacionalidades e, por isso, costumava causar enormes dificuldades ao tipógrafo. De fato, encontrei muitos nomes de sons estrangeiros que ainda precisava ser corrigido, mas curiosamente havia um nome que o tipógrafo corrigia, aperfeiçoando. Meu manuscrito, com o qual total acerto, eu havia escrito Bukhard, enquanto o tipógrafo adivinhou que seria Bukhard. De fato, eu elogiara
com muito mérito o ensaio de um obstetra com esse nome sobre a influência do parto da gênese das paralisias infantis e não tinha consciência de nenhuma objeção contra esse autor. Mas ele tinha o mesmo nome de um escritor de Viena que me aborrecera com sua resenha pouco inteligente de meu livro Interpretação dos Sonhos, exatamente como ao escrever o nome. Para designar o obstetra, eu tivesse tido o pensamento hostil sobre o outro, o escritor, pois a distorção dos nomes com muita frequência e muito meio e é um meio de insultar seus portadores, como já assinalei. A propósito dos lápis de fala, essa afirmação é muito claramente confirmada por uma auto-observação de Stoffer, 1914, em que o autor expõe com franqueza louvável os motivos que o fizeram lembrar-se erroneamente do nome de um pretenso eh, concorrente, em seguida escrevê-lo de maneira deturpada. Em dezembro de 1910, vi na vitrine de uma livraria em Zurique o livro recém-surgido de Dr. Eduard Hirschman sobre a teoria das neuroses de Freud. Justamente nessa época, eu estava trabalhando no manuscrito de uma conferência que estava prestes a proferir numa associação acadêmica sobre os princípios básicos da psicologia de Freud. Na introdução já redigida da conferência, eu me referia ao desenvolvimento histórico da psicologia freudiana a partir de suas pesquisas no campo da psicologia aplicada. Há certas dificuldades daí decorrentes para se fornecer uma exposição resumida de meus princípios básicos, e também ao fato de que até então ainda não havia surgido nenhuma exposição geral. Quando vi o livro cujo autor me era ainda desconhecido na vitrine, inicialmente não pensei em comprá-lo. Entretanto, alguns dias depois, resolvi fazê-lo, mas o livro já não estava na vitrine. Mencionei ao livreiro a obra recém-publicada, indiquei como o autor, Dr. Eduard Hartmann. O livreiro me corrigiu, o senhor quer dizer Hirschman, e trouxe o livro. O motivo inconsciente do ato falho era óbvio. De certa maneira, eu me atribuiria o mérito de ter compilado os princípios básicos da teoria psicanalítica, e é evidente que encarava o livro com inveja e aborrecimento, já que ele tirava parte do meu mérito. Disse a mim mesmo, segundo a, a psicopatologia da vida contínua, que a alteração do nome foi um ato de hostilidade inconsciente. Na ocasião, dei-me por satisfeito com essa explicação. Ou seja, Freud está aqui dizendo, né? O fato de trocar o nome do autor do livro, As Neuroses, né? Falando, fazendo ali uma crítica à obra do Freud, era, na verdade, ele fez uma leitura correta, né? Era um movimento hostil da parte do Freud, né? Ele estava tendo ali um sentimento hostil para com aquela pessoa. Ah, André, então quer dizer que eu trocar o nome de uma pessoa é uma hostilidade? Depende do contexto, do que está acontecendo no momento, depende muito, né? Isso vai, isso vai depender muito. É importante nós vermos o exemplo do Freud, né? Que ele próprio faz uma análise dos seus atos falhos, faz uma análise é, das próprias atitudes dele, que ele se percebe. Isso é um bom sinal. Um analista que consegue fazer isso mostra o quanto ele está atravessado com a psicanálise, com a clínica, né? Isso
mostra seu grau de comprometimento. Isso também é uma forma de se ouvir. Sim, Freud está ouvindo os atos falhos dele. É aquilo que eu volto a falar para vocês, a importância dessa escuta, não é? Eu tenho trocado é, textos com alguns colegas de outros estados que têm discutido isso, né? A importância desse analista saber escutar, não é somente na clínica, não. Hoje as pessoas querem falar, 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 mas elas não estão escutando o que o outro está dizendo, pontuando. Então, é, é bem assombrado. Por que que eu falo bem assombrado? Porque quem é essa pessoa que não está me escutando? Não é? Eu estou falando, estou pontuando, mas a pessoa não está me escutando. Isso é muito grave. Isso é delicado demais. Então, Freud traz aqui uma observação dele próprio. E ele fala, eu troquei esse nome rechaçando o outro, né? É, ou seja, eu estava menosprezando essa pessoa. Então trocar o nome de alguém é um rechaço? Trocar o nome de alguém, pode ser que essa pessoa que está diante de você, ela não tenha tanto investimento assim mais libidinal, né? Então, ao invés de chamar o nome da pessoa, chama outro. Por duas vezes um paciente meu me chamou pelo nome de uma outra pessoa, né? E detalhe, o meu nome começa com A, o nome dessa pessoa começa com E, né? E por duas vezes eu não falei nada, né? Era na entrada do consultório, de vez de me chamar de André, ele me chamou por outro nome, fiquei quieto. Meu papel não é corrigi-lo, não sou o superego dele, mas por duas vezes, né? Não foi uma coisa assim, online, não, foi face a face, então, quem é essa pessoa que ele está invocando na análise dele, né? Algumas semanas depois, anotei esse ato falho. Olha que coisa interessante, isso que é lindo em Freud. É muito gostoso a gente perceber, né? Esse autor, não somente ele, Klein também tem essa postura, Bion, Lacan também tem a mesma postura de se perceber. Nessa oportunidade, perguntei-me, olha, ele dialogando com ele, por que o nome Eduardo Hirschman se altera justamente para Eduard Hartmann? Teria eu sido levado o nome do célebre filósofo apenas por uma semelhança com outro? Minha primeira associação foi a lembrança de uma declaração que eu ouvi certa vez do professor Hugo von eh, Neutzsche, a- a- admirador entusiástico de Schopenhauer, lembrando que Schopenhauer foi uma figura célebre que influenciou muito as ideias filosóficas de Sigmund Freud. Uma dica aqui para quem quiser se aprofundar mais, né, nas ideias do Freud, é, coloca no Google Sigmund Freud e assim o Google vai colocar embaixo personalidades, pensadores que influenciaram Freud. Dentre eles, né, tem aqui o Arthur Schopenhauer, né? Quem puder também adquirir as obras de Arthur Schopenhauer, adquira, leia, né? Vocês vão perceber assim, uma certa semelhança com Freud. Dizia apaixonadamente o seguinte, Eduardo, com Hartmann, é o Schopenhauer mal interpretado. O Schopenhauer virado pelo avesso. A tendência afetiva que havia determinado a formação substitutiva para o nome esquecido fora, portanto, ora, provavelmente não haverá grande coisa nesse Hitchman. E em sua exposição resumida, ele deve estar para Freud, assim como Hartmann para Schopenhauer. Como disse, eu havia adotado esse caso de esquecimento psicologicamente, determinado com a troca da palavra esquecida por um substituto. 6 meses depois, deparei com uma folha de papel que fizera a anotação. Observei então que, em vez de Hitchman, eu escrevera Hitchman o tempo todo. Eis que parece ser o lapso de escrita mais grave que eu talvez pudesse ter classificado com igual direito entre os equívocos na ação. Eu pretendia retirar da caixa
econômica postal a quantia de 300 coroas que queria remeter a um parente ausente para um tratamento médico. Notei, então, que o saldo de minha conta era de 4.380 coroas e decidi reduzi-lo nessa oportunidade para a soma arredondada de 4.000 coroas, que não deveria ser tocada no futuro próximo. Depois de preencher devidamente o cheque e cortar os números correspondentes à quantia, percebi que, de repente, não havia solicitado 380 coroas, como pretendia, mas exatamente 438 coroas, e fiquei abismado com a infadignidade de minha conduta. Logo percebi que meu espanto era injustificado. Eu não ficara mais pobre do que já era antes, mas foi preciso um bocado de reflexão para descobrir que influência havia perturbado minha intenção inicial, sem se revelar a minha consciência. A princípio, rumei por caminhos falsos, ten- tentei subtrair 380 de 438, mas depois que eu soube o que fazer com a diferença. Por fim, ocorreu-me uma ideia repentina que me mostrou a verdadeira relação. Ora, 438 corresponderia a 10% do saldo total de 4.380 coroas, e um desconto de 10% é o que subtei dos livreiros. Lembrei-me de que alguns dias antes eu separara alguns livros de medicina que já não estava interessado para oferecê-los a um livreiro por exatamente 300 coroas. Ele achou alto demais o preço que eu pedira e prometeu me dar uma resposta definitiva dentro de alguns dias. Se ele aceitasse minha oferta, reponeria a quantia exata que eu estava para gastar com o enfermo. Não há dúvida de que eu lamentava fazer essa despesa. O afeto que me deixou a percepção a meu erro de corresponder corresponde melhor como o medo de ficar pobre por causa dessas despesas. Mas ambos os sentimentos, o pesar pelo gasto e a angústia de empobrecer ligada a ele, eram inteiramente estranhos à minha consciência. Eu não tivera nenhum sentimento de pesar ao prometer essa soma e teria considerado é, risível sua motivação. É provável que jamais me acreditasse capaz de tal emoção, não fosse por estar bastante familiarizado através de minha prática psicanalítica com os pacientes, com o papel desempenhado pelo recalcado da vida anímica, e não fosse por ter tido dias antes um sonho que exigia a, uma, a mesma solução. Segundo Steckel, cito o seguinte caso, cuja autenticidade também posso garantir. Um exemplo simplesmente incrível de lapso de escrita e lapso de leitura ocorreu na redação de, uma, de, uma, de um seminário muito difundido. Seus proprietários tinham sido publicamente chamados de venais. Evidentemente, fazia-se necessário escrever um artigo de repúdio e defesa. E foi o que se fez. Com grande ardor e grande ênfase, o redator-chefe leu o artigo enquanto o autor, obviamente, o leu várias vezes no manuscrito e depois, novamente, na prova tipográfica. Todos estavam plenamente satisfeitos. De repente, vem o revisor e aponta um pequeno erro que havia escapado à atenção de todos. Ali estava escrito com toda clareza: nossos leitores são testemunhas de que sempre agimos de maneira mais interessada pelo bem da comunidade. É óbvio que a redação deveria ser de maneira mais desinteressada, mas os verdadeiros pensamentos irrompem com forças elementares no comovido discurso. Então, Freud está mostrando aqui que o lapso de fala, o lapso de escrita, há sempre algo por trás. Sempre há uma força desconhecida. Por que falei isso?
que na hora de fazer o Pix, eu mandei um número diferente, né? Certa vez um professor da pós-graduação, ele disse que um certo paciente de ordem neurose obsessiva, desculpa, tinha um valor a pagar pela análise, né? E ele mandou um Pix absurdamente bom para esse analista, né? E o analista olhou e ficou quieto. E o paciente não percebeu o número que ele mandou, né? O Pix. E imediatamente ele, 2 dias depois, ele liga desesperado para o seu analista entende que aquilo foi um ato falho. Mas que ali havia algo, né, de material clínico para esse analista a analisar e pesquisar, porque, né, ele tinha um valor a pagar pela análise. De repente ele manda uma soma. Peraí, o que é isso aqui? Né? Interessante. Então, Freud nos deixa esses exemplos para nós, para nos percebermos, mas isso acontece o tempo todo. O tempo todo nós estamos aí cometendo atos falhos e não estamos nos apercebendo que realmente está acontecendo. E que as pessoas acham normal, mas o Freud nos convida, aqui nesse estudo, que é um estudo muito rico, muito gostoso, a ter aqui uma percepção mais tênue. Escutar esses atos falhos é muito rico, né? Tem uma falsa memória, trocar o nome, vai redigir um texto, é, coloca outro texto, né? Por exemplo, eu tenho cadernos, muitos cadernos de anotações, né? De formação, de bacharelado, todas as minhas pós, é, eu imprimo os artigos, eu imprimo as ementas, imprimo as ementas e plastifico elas. Olha a minha obsessão como é que é, né? Eu imprimo elas todas, salvo todas as ementas numa pasta daquela pós, né? Então, eu tenho aí vários cadernos de anotações das minhas pós, ou seja, aulas já prontas. Mas há pouco tempo me peguei trocando datas e trocando matérias em outro caderno. Eu mesmo falei, gente, o que que eu fiz aqui? Falei, nossa, que crime horrível que eu cometi aqui. Eu ainda estou ainda me debruçando, né? Porque eu troquei, né? Ali as datas, né? E o material de leitura e pesquisa, colocando em outro caderno de pesquisa, né? Então, estou aí é, tentando, né? Fazer uma leitura sobre isso. Mas eu acredito que a proposta dessa videoaula é o sujeito desenvolver aí, né, uma percepção mais apurada do que nos acontece no dia a dia. Uma leitura mais profunda, uma escuta mais apurada desses atos falhos, né? Uma leitura do Pester Lloyd, a senhora Cata Levi, de Budapeste, deparou recentemente com uma demonstração involuntária de franqueza, fraque, fra, fran- fra- fraqueza, semelhante a essa de um telegrama de Viena, publicado no jornal de 11 de outubro de 1918, com base na completa confiança mútua que tem prevalecido entre nós e nossos aliados alemães durante toda a guerra, pôde-se ter certeza de que duas potências hão de chegar a decisões unânimes na totalidade dos casos. É desnecessário mencionar expressamente que também, na presente fase, tem havido uma cooperação ativa e descontínua entre os diplomatas aliados.
Passadas apenas algumas semanas, foi possível pronunciar-se com maior franqueza sobre essa confiança mútua, mas não mais havendo necessidade de refugiar-se no lapso de escrita ou no erro de imprensa. O americano residente na Europa que deixara sua mulher em meio a um desentendimento achou que agora poderia reconciliar-se com ela. Ele pediu que atravessasse o oceano e fosse ter com ele em determinada data. Seria esplêndido, escreveu ele, que como eu, você pudesse vir no Mauretania, mas não ousou enviar a folha onde constava essa frase. Preferiu escrevê-lo de novo. É o que ele não queria que ela reparasse na correção que fora preciso fazer o nome do navio. Inicialmente, ele escrevera mesmo Lusitânia. Esse lapso de escrita não requer explicação. Interpretar-se com perfeita clareza. Mas um feliz acaso nos permite acrescentar mais um detalhe antes da guerra. Sua mulher visitar a Europa pela primeira vez por ocasião da morte de sua única irmã. Se não me engano, Mauretania é a nave irmã sobrevivente de Lusitânia, afundado durante a guerra. O médico havia examinado uma criança e estava escrevendo a receita que incluía a palavra alcohol. Enquanto fazia a mãe da criança importunava com perguntas disparadas, desnecessárias, ele decidiu intimamente não se irritar com isso e conseguiu realizar esse propósito, mas cometeu um lapso de escrita enquanto era perturbado. Em vez de álcool, lia-se a receita Acol. O exemplo seguinte, relatado por Ernest Jones, 1911, sobre tem uma afinidade de conteúdo, por isso que isso é aqui inserido, embora seja de hábito totalmente abstêmio, ele se deixou persuadir por um amigo a beber um pouco de vinho. Na manhã seguinte, uma violenta dor de cabeça deu-lhe motivo para lamentar sua eh, transigência. Como lhe escrever o nome de um paciente que era Etel, em vez disso escreveu Et, Etil. É claro que também se deve levar em conta que a dama costumava beber mais do que lhe convinha, já que o lapso de escrita por parte de um médico ao escrever uma receita tem uma importância que vai muito além do costumeiro valor prático dos atos falhos. Aproveito esta oportunidade para relatar da íntegra a única análise já publicada desses lápis cometidos por médicos. Veja bem, ele estava bêbado, ou ela estava bêbada. Oi, não fala isso para um analista, vai. Uma coisa é você dar essa desculpa para uma pessoa leiga, uma pessoa desavisada com esse mundo psíquico, né, do inconsciente. Agora, para um psicanalista, né, que tem aí uma base realmente bem trabalhada a partir dos escritos de Freud e de outros teóricos, falar isso, o B estava bêbado, não queria dizer aquilo, quis dizer sim, há ali algum significante ao pronunciar determinadas coisas. Então, eu estou convidando você que está assistindo essa videoaula comigo para juntos repensarmos, né, aquilo que escapa no dia a dia, que as pessoas já acham normal e que para a psicanálise não tem nada ali de normal. Tem algo ali, né, que não está batendo. Ou seja, tem alguma coisa aqui atrás disso aqui querendo dizer, né? O do doutor Eduard Hirschman contou-me que um colega que no decorrer dos anos
página 136, cometeu várias vezes um erro ao aceitar certo medicamento, ao receitar certo medicamento às suas pacientes de idade avançada. Em duas ocasiões, receitou uma dose 10 vezes maior do que a, a correta, e a segunda viu-se obrigado a perceber disso repetidamente, com extrema angústia ante a ideia de ter prejudicado sua paciente e ter se exposto ao enorme transtorno, ao tomar medidas apressadas para recuperar a receita. Esse curioso ato sintomático merece ser esclarecido por uma descrição mais exata de cada caso e por uma análise. Primeiro caso, ao tratar uma pobre mulher já no limiar da senectude, o médico receitou contra uma constipação espomódica uma dose 10 vezes mais forte de supositórios de beladona. Ele deixou o ambulatório já em casa cerca de uma hora depois, enquanto lia o jornal e tomava o café da manhã. Seu erro, de repente, lhe ocorreu. Dominado pela angústia, ele correu primeiro ao ambulatório para conseguir o endereço da paciente e de lá foi às pressas para a casa dela, que ficava muito afastada. Ficou radiantemente ao constatar que a velhinha ainda não mandara aviar a receita e voltou aliviado para casa. A desculpa que deu a si mesmo nessa ocasião, não sem justificativa, foi que o chefe do ambulatório, muito conservador, ficara olhando por sobre seu ombro enquanto ele escrevia a receita e o havia distraído. Então, Proust aqui está dando uma dica, né? Que pode acontecer um erro médico, não no sentido, e aí cabe a nós aqui com um olhar mais clínico, né? Não ir com as massas, né? Às vezes, o médico pode cometer ali um erro, um ato falho na escrita. Ao invés de medicar certo medicamento correto a seus pacientes, pode aí dar aí dar um receituário errado ou um diagnóstico errado. Então, é preciso nós que temos uma escuta e uma percepção clínica não ir com as massas julgando as pessoas, né? Até porque também aquele profissional é um ser humano. Então, Freud está mostrando aqui que esse médico lembrou, caramba, meu Deus, o que que eu fiz? Né? Essa paciente tem tal idade e fiz aqui, uma indicação é, é, de. Oh, meu Deus, olha que coisa, né? Eu sou do rato falho aqui. De medicamentos que tá errado. Eu prescrevi de forma. Não é que eu estava com a cabeça. Então, Freud está mostrando. Então, é preciso que tenhamos cuidado. As massas, hoje as redes sociais virou um circo, né? Do discurso histérico e também da sociedade do espetáculo. É preciso termos cuidado, não é? Opa, tá legal. Essa pessoa, por que será? Nossa, um profissional passou aí o receituário errado. Opa, menos. Vamos colocar aqui um pouco do olhar da psicanálise, né? Por que que ele passou um medicamento aí que saiu errado, né? Ah, quer matar os pacientes. Não é bem assim. Temos que tomar cuidado, né? Segundo caso, o médico teve que se afastar a contragosto da consulta a uma bela paciente. Coquette e provocadora para fazer uma visita médica a uma velha solteirona. Tomou um táxi, pois não dispunha
de muito tempo para essa visita, é que em certo horário tinha combinado encontrar-se em segredo com uma jovem a quem amava, perto da casa dela. Também aqui havia uma indicação de Belladonna por causa das queixas análogas às do primeiro caso. Mais uma vez, ele cometeu o erro de receitar uma dose 10 vezes mais forte do medicamento. A paciente trouxe à baila o assunto de certo interesse, mas que não vinha ao caso. O médico mostrou impaciência, embora a negasse com suas palavras, e deixou a paciente conseguindo comparecer a tempo, e deixou a paciente conseguindo comparecer a tempo ao encontro marcado. Uma, uma 12 horas depois, por volta das 7 da manhã, o médico acordou. Quase simultaneamente vieram-lhe a consciência seu lapso de escrita e o sentimento de angústia, e ele enviou às pressas um recado à paciente na esperança de que o remédio ainda não tivesse sido retirado da farmácia, pedindo que a receita lhe fosse devolvida para que pudesse revê-la. Ao recebê-la, porém, constatou que o medicamento já fora aviado com resignação estoica e com otimismo nascido da experiência. Dirigiu-se à farmácia, onde o farmacêutico o tranquilizou, explicando que, naturalmente, ou quem sabe, talvez por engano, prepara o medicamento numa dose menor. Terceiro caso, o médico que queria receitar uma mistura de beladona em dose inofensiva para uma tia idosa, irmã de sua mãe. A receita foi imediatamente levada à farmácia pela empregada. Pouquíssimo tempo depois, ocorreu ao médico que ele escrevera extrato em vez de tintura. E logo em seguida, o farmacêutico telefonou para inter, inter, interpelá-lo sobre esse erro. O médico desculpou-se com o falso pretexto de que não havia terminado a receita, que fora retirada às pressas da sua mesa. Inesperadamente, portanto, a culpa não era dele. Esses três erros de escrita têm em comum os seguintes pontos destacados. Até agora, isso só aconteceu ao médico com esse exato medicamento. E todas as vezes tratou-se de uma paciente feminina muito idosa. E todas as vezes a dose foi forte demais. Uma curta análise evidenciou que a relação do médico com sua mãe deve ter tido importância decisiva. De fato, ocorreu-lhe que certa ocasião, e exatamente provavelmente provável que tenha sido antes desses atos sintomáticos, ele prescrevera essa mesma receita para sua mãe, que era também uma mulher idosa, receitando uma dose de 0,03, embora estivesse mais familiarizado com a dose usual de 0,02. E isso, segundo disse a si mesmo, para ajudá-la de maneira radical. A reação da frágil mãe ao medicamento foi com uma congestão cefálica e uma secura desagradável na garganta. Ela se queixou disso, aludindo no meio é, gracejo aos ricos que pode advir da consulta com o filho. De fato, houve outras ocasiões que sua mãe, que aliás era filha de médico, fez objeções parecidas em meio chocoso aos medicamentos ocasionalmente recomendados pelo filho médico, e falou em envenenamento. Tanto quanto esse autor pôde entender as relações desse filho com sua mãe. Não há dúvidas que ele é um filho instintivamente amoroso, mas sua avaliação intelectual da mãe e seu respeito pessoal por ela não são nada exagerados. Ele mora na mesma casa com o irmão, o ano mais moço, e com a mãe.
Há um ano, há anos sente essa convivência como entrave à sua liberdade erótica, mas sabemos pela experiência psicanalítica que se costuma abusar de tais argumentos como desculpa para um comprometimento incestuoso interno. O médico aceitou essa análise, ficando razoavelmente satisfeito com a explicação e sugeriu, sorrindo, que a palavra belladonna mulher bonita também poderia conter uma referência erótica. Ocasionalmente, ele próprio já havia utilizado esse remédio. Ao me ver, os atos falhos graves como esses se dão exatamente da mesma maneira que os de cunho inofensivo que costumamos investigar. Então, Freud está aqui explicando, né, o que há por trás desses atos falhos, né? Por que que esse médico, que já tinha aí uma carreira, já tinha aí um percurso, não tinha constituído ainda sua família? E por que que ele alega que sua mãe é que está tirando a sua liberdade? Então, Freud vai dizer que há atos falhos, né, pesados, de grosso modo, né, mas que tem ali uma verdade que está pedindo uma interpretação, que está pedindo uma escuta, que está pedindo um olhar. Todo ato falho esconde uma verdade, né? Seja ele por escrita, por palavra, por ações, está escondendo uma verdade. E eu convido você que é aspirante, que é psicanalista, que está assistindo essa videoaula, que leia e releia com calma esse capítulo aqui, e convido você a ter aí uma escuta mais apurada daquilo que se apresenta dia a dia diante dos nossos olhos. Quem puder também ler uma obra de 4 volumes do psicanalista Eduardo Lucas de Andrade, é um amigo meu que mora em Minas Gerais, ele escreveu uma obra maravilhosa baseada nessa obra que é do Freud. O nome da obra dele é Psicanálise no Cotidiano, né? Trazendo essas coisas que as pessoas acham que são normais, né? Mas que a psicanálise olha com um certo olhar e diz, tá, tem algo aqui atrás, tem algo aqui que não está, né, mostrando de verdade. Esses atos falhos pedem uma escuta e pedem uma interpretação. A propósito, o lápis de escrita relatado por Sandro Ferenczi há de ser considerado particularmente inocente. Pode-se interpretá-lo como um ato de condensação proveniente da impaciência. Tal concepção poderia ser mantida se uma análise profunda da ocorrência não revelasse o fator perturbador mais poderoso. Então, Sandro Ferenczi vai dizer também, quando se trata ali do lapso da fala, ele vai dizer que tem uma questão histérica aqui. Isso aqui é um movimento histérico. Ah, mas todo movimento histérico fala de uma estrutura histérica? Não, propriamente dito. Embora saibamos que a pessoa portadora de uma estrutura histérica, ela comete atos falhos assim, direto. Em um só discurso, uma pessoa de ordem histérica, ela se contradiz o tempo todo e não se percebe que está se contradizendo ao mesmo tempo com suas ações, né? A estrutura histérica, ela tem um problema muito sério com a palavra, ainda mais quando tem a questão da ordem do afeto, né? É complicado a questão do afeto para a histérica. Ela não consegue fazer ponte, ela não consegue fazer laço, né, com o outro. Então, fica um pouco delicado, né? Nós, uma coisa é alguém ter um movimento histérico como esse, né? O lapso de fala, de escrita, de esquecimento, né? São lapsos, são movimentos histéricos. Outra coisa é uma pessoa que tem uma estrutura histérica e um só discurso, ela se contradiz o tempo todo. E suas ações destroem o seu discurso. Há até uma brincadeira, né, psicanalítica que diz assim:
O que uma histérica fala, ou uma pessoa de ordem histérica fala, não se escreve, não se leva a sério. Não se leva. Porque são textos que você olha assim, nossa, legal o texto, mas a pessoa tem demanda para dar vida a esse texto, com as suas atitudes, tem demanda, né? Às vezes são apenas textos que são às vezes de uma ordem bem fantasiosa, né? Mas quem olha assim, nossa, nada a ver, não sustenta, não dá conta. Isso condiz com Anec, Anecdote. Escreve certa vez em meu caderno de anotações, naturalmente queria dizer anecdote, anedota, e era a do cigano condenado à morte, Todd, que pediu a graça de poder, escolher eh, pessoalmente a árvore que seria enforcado, embora procurasse com afinco, não conseguiu encontrar nenhuma árvore adequada. Por outro lado, existem ocasiões em que o mais insignificante lapso de escrita pode expressar um perigoso sentido secreto. Olha, de novo aqui. Por outro lado, existem ocasiões em que o mais insignificante lapso de escrita pode expressar um perigoso sentido secreto. Conta o correspondente anônimo. Terminei uma carta com certas palavras. Quando ia colocando a folha no envelope, reparei no erro cometido na primeira letra. Ao voltar para casa depois de minha última visita, esse casal, a dama que me acompanhava, observou que o filho tinha uma semelhança notável com um amigo da família, e seguramente seria o filho dele. Uma dama enviou à irmã algumas linhas com votos de felicidade por sua mudança para uma casa nova, espaçosa. Uma amiga que estava presente reparou que a autora da carta pusera desta o endereço errado, que nem sequer correspondia ao da casa da irmã, tinha acabado de deixar, mas a primeira casa que ela tivera logo depois de casar, e de onde se mudara há muito tempo. A amiga chamou-lhe atenção para o lapso. Você tem razão. Teve ela que confessar, mas, mas como foi que cheguei a isso? Por que agi assim? É provável, disse a amiga, que você esteja com inveja da casa grande e bonita que ela terá agora, enquanto você mesma se sente no espaço apertado, e por isso o recolocou na primeira casa, onde ela não estava melhor do que você. Certamente sinto inveja da nova casa dela, confessou a outra com franqueza e acrescentou: que pena a gente ser sempre tão mesquinha dessas coisas. E perceba que alguém percebeu. Percebe que o ato falho sempre revela um afeto. E o sentimento dela aqui pela irmã era de inveja. E aqui, essa amiga que não é analista, mas teve aqui um discurso analítico, teve aqui uma interpretação, teve aqui uma sensibilidade, percebeu, isso aqui é inveja, isso é inveja. A felicidade, meus queridos alunos, ela incomoda. Sim, felicidade, sucesso, tudo aquilo que é da ordem, da virtude, né? Tudo aquilo que enaltece o sujeito, né? Aquela pessoa que perseverou, lutou, acreditou, desperta inveja. Às vezes você vai se surpreender que os grandes invejosos não estão do outro lado da ponte, mas muitas vezes do seu lado. É, é muito raro. Eu tinha um professor de teologia chamado Dr. Roberto Alves. Ele era linguístico. Ele dizia duas coisas raras e difíceis de encontrar, mas não impossível.
um amor e uma amizade. Um amor que realmente promove aí um encontro, uma marca, uma construção. E uma amizade que está disposto a construir, né, uma trajetória. É difícil, mas não é impossível ter um amigo, ou uma amiga, ou alguém que realmente ama de verdade. Não é, é difícil, mas não é impossível. Hoje encontramos pessoas com dificuldades de confiar, porque muitas vezes no percurso, na história da sua vida, confiou seu coração, sua fé a pessoas que, sem escrúpulos ou sem demanda, né, podendo assim dizer, para aquela relação, para aquele sentimento, quebrou a confiança, né? O que as pessoas não percebem é que entre uma amizade, uma relação amorosa, o outro está oferecendo uma coisa muito linda, além de presentes, além de qualquer coisa que venha agradar o outro, está oferecendo o coração, está oferecendo a fé. Sim, nesse exato momento, você que está assistindo essa videoaula, você está me ofertando não só uma transferência, mas também o seu coração, a sua fé na minha pessoa nessa videoaula. Se eu não consigo fazer a leitura disso, se eu não consigo perceber isso, é sinal que essa graça, essa virtude, o meu espírito pobre ou o meu narcisismo primário tão abandonado não está pronto para receber. O amor, a fé, são ações, são ouro que não se vê, mas que se oferta a esse outro que tem às vezes um significado para a pessoa, né? Temos que estar atento a isso. Ernest Jones relata o seguinte lapso de escrita que lhe foi fornecido por Abril. O paciente viu ao Dr. Bril um texto que se empenhava em atribuir seu nervosismo e suas preocupações e inquietações com seus negócios durante uma crise do algodão. Todos os meus problemas se devem a essa maldita onda de frio. Não existem mesmo sementes. Naturalmente, ele pretendia referir-se a uma onda, uma tendenciosa no mercado financeiro. Na realidade, porém, o que escreveu não foi onda, mas sim mulher. Do fundo do seu coração, ele abrigava ressentimentos contra a mulher por sua frieza conjugal e por não lhe ter dado filhos. E não estava longe de reconhecer que sua vida de abstinência forçada e desempenhada um grande papel na causação de seus sofrimentos. Mas o que tem, né? Agora vamos aqui pensar juntos, né? Mas o que tem a sua questão financeira, né? Com a questão sexual da mulher dele, né? O que tem aqui? Até porque o prazer sexual tem um preço, né, gente? Tem um custo. Prazer sexual tem um custo. Sensualidade, libido tem um custo. Tem um custo. Tem um custo. Prazer dá dinheiro, mas sai caro. Então, obviamente, e que isso afetou muito sério o trabalho dele.
Conta que Dr. R. Wagner, 1908, com seu próprio respeito, a seu próprio respeito, ao reler o texto, o velho caderno de apontamentos, percebi que na pressa de fazer anotações, eu cometi um pequeno lapso. Em vez de epitel, epitélio, havia escrito editel, acentuando a primeira sílaba. Tem-se diminutivo de um nome de mulher. A análise retrospectiva é bastante simples. Na época em que cometi o lapso, meu conhecimento da portadora desse nome era muito superficial e só bem mais tarde é que se transformou num relacionamento íntimo. O lápis de escrita é, portanto, um belo exemplo de irrupção da atração inconsciente que senti por ela numa época em que eu mesmo não tinha a menor ideia disso. A forma escolhida do diminutivo caracterizou, ao mesmo tempo, a natureza dos sentimentos concomitantes. O médico receitou a uma paciente água levítica em vez de live couve. Eita, chega, vou falar, vou tentar não. Esse erro que deu a um farmacêutico uma boa oportunidade para tecer comentários desfavoráveis pode facilmente ser encarado de maneira mais eh, benévola quando se buscam suas possíveis motivações do inconsciente. E quando se está disposto a conceder certa é, plausibilidade, ainda que sejam apenas conjecturas subjetivas de alguém que não conhece o médico de perto, a despeito de recriminar seus pacientes numa linguagem um tanto dura por seus hábitos alimentares pouco racionais, de fazer-lhes sermões. Por assim dizer, esse médico gozava de grande popularidade, de modo que sua sala de espera ficava lotada antes e durante os horários de consulta. Isso justificava seu desejo de que os pacientes já atendidos se vestissem o mais depressa possível. Rápido, rápido. Se bem me lembro, sua mulher era francesa de nascimento, o que confere certo apoio à minha hipótese aparentemente muito ousada de que ele usasse justamente o francês em seu desejo de que os pacientes tivessem maior agilidade. Aliás, é hábito de muitas pessoas recorrerem a palavras estrangeiras para expressar esses desejos. Meu próprio pai nos apressava em nossos passeios quando crianças, exclamando Avante, juventude, em italiano. Já o médico muito idoso com quem estive em tratamento por uma afecção da garganta quando menina, costumava tentar inibir meus movimentos que lhe pareciam rapidamente demais, murmurando um tranquilizante. Assim, parece-me muito plausível que também o outro médico tivesse o mesmo hábito, assim, cometesse lápis de escrita usando. Ai, meu Deus. Desculpa, tá, gente? Tem termos aqui em alemão que eu não sei ler, em francês também. Se tiver algum aluno da escola que puder ajudar na interpretação aqui desses textos que se encontra em outra língua, eu agradeço, tá bom, gente? De verdade. Entre os lápis de escrita e o esquecimento, podemos inserir o caso da pessoa que esquece de apor a sua assinatura. Um cheque não assinado é o mesmo que um cheque esquecido. No tocante ao sentido de tal esquecimento, citarei um trecho de romance que me chamou a atenção de Dr. Hans, um exemplo muito instrutivo e transparente da segurança com que os escritores sabem empregar o mecanismo dos atos falhos e dos atos sintomáticos no sentido psicanalítico. Está contido no romance.
A trama gira em torno das oscilações de um rapaz da classe média, abastada e sua profunda sensibilidade social e as atitudes convencionais de sua classe. O capítulo 26 retrata a maneira com que ele reage à carta de um jovem vagabundo a quem, movido por sua concepção original da vida, ele havia socorrido em algumas ocasiões. A carta não contém nenhum pedido direto de dinheiro, mas sim a descrição de um estado de grande necessidade que não pode ser outro sentido. O destinatário, o destinatário e inicialmente rejeitada a ideia de jogar o dinheiro fora um caso incorrigível, em vez de utilizá-lo para apoiar suas obras de caridade. Estender a mão, dar a um pouco de si mesmo, fazer um gesto de camaradagem ao próximo, independentemente de qualquer reivindicação, apenas por ele estar mal de vida. Ora, que absurdo, sim. Que absurdo sentimental. Há, há, há que traçar um limite em algum lugar. Mas enquanto murmurava para si mesmo essas conclusões, ouviu o protesto de sua sinceridade. Tratante, você só quer conservar seu dinheiro, isso é tudo. Escreveu então uma carta amistosa que terminava com essas palavras: Estou anexando o cheque, cordialmente, Richard Shelton. Antes que preenchesse o cheque, uma mariposa voando ao redor da vela distraiu sua atenção. Ele a capturou, libertou-a do lado de fora e, nesse meio tempo, esqueceu que o cheque não fora incluído na carta. E ela foi despachada exatamente como estava. Entretanto, esse esquecimento tem uma motivação ainda mais sutil do que a irrupção da tendência egoísta aparentemente superada a poupar-se aquela despesa. Na quinta de seus futuros sogros, rodeada por sua noiva e mais os seus familiares convidados dela, Shelton sente-se isolado. Seu ato falho indica que ele anseia por seu protegido e que por seu passado e sua concepção de vida contrasta diametralmente com o grupo irrepreensível e que o cerca, uniformemente espantado com o selo de uma única mesma convenção. É de que o fato, dias depois, já não podendo manter-se onde estava sem receber ajuda, chega o vagabundo para pedir esclarecimento sobre as razões da ausência do cheque prometido. Então, será que existe mesmo esquecimento? Aí eu coloco aqui uma fala provocativa, né? Será que existe? São perguntas que às vezes eu me faço, né? Será que tem uma brincadeira entre os filósofos que diz assim: três pessoas falam a verdade. A criança, o bêbado e o louco. Não há como destruir a verdade. Não há como sepultá-la. Ela vai aparecer. Ela vai denunciar. Os atos falhos é uma verdade que está gritando dentro do sujeito, dizendo: para de mentir para você. Para de mentir para você. Então, eu fecho essa videoaula convidando você, meu querido aluno, seja você aspirante ou psicanalista, a repensarmos juntos sobre esses atos falhos, sutis e grotescos. Há uma mensagem ali, há um texto ali. Desde já, muito obrigado. E qualquer dúvida sobre essa videoaula, não deixe de perguntar. Tá bom, gente linda? Até a próxima.